Deus é bom o tempo todo Deus é bom. O calorzão, agora Deus mandou a chuvinha. E eu vou ler aqui um versículo bíblico, olha o que diz a Bíblia sobre os males e as tribulações da vida. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. Eclesiastes 4, 2. Eclesiastes 4, 2, 3. Veja bem o que ele diz. Que as pessoas que são oprimidas, que vivem debaixo do sol, ou seja, sem Deus, que são oprimidas, foram oprimidas e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Veja, quem é que oprime as pessoas? Satanás. Só que essas pessoas que não têm consolador, quem é o consolador? O Espírito Santo de Deus. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus e sai do pecado, se arrepende dos pecados, o Espírito Santo passa a habitar no nosso corpo. Por isso que a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós não podemos viver no pecado. Então, o Consolador é Ele que nos ensina, que nos ajuda a entender a palavra, que nos consola. Ele é o nosso mestre, o nosso pastor líder. É o Espírito Santo de Deus. Ele que nos dá sabedoria. Então, veja bem, essa pessoa que vive oprimida, que não tem consolador, aqui ele diz que, pelo que eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. Porque uma pessoa oprimida, ela não vive, ela não tem vida. Eu tenho uma conhecida que às vezes ela pensa até em tirar a própria vida. Eu já falei para ela que isso é espiritual, é espírito maligno. Veja bem, irmão, existe uma depressão que ela é de falta de hormônios. Por exemplo, a progesterona, a testosterona, o estradiol, os hormônios tiroidianos. Quando eles estão em falta, nós poderemos desenvolver uma depressão. Mas existe uma depressão, e a maioria das depressões de hoje, elas são oriundas de espíritos malignos. Minha irmã esses dias me contou que uma amiga dela está com depressão, pensando até em tirar a própria vida. Eu falei, espírito maligno. A pessoa está na fornicação, está no pecado, principalmente no pecado da fornicação. As consequências são grandes na vida da pessoa. O Paulo diz que quando você peca na fornicação, você peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, se o nosso corpo é um templo do Espírito Santo e ele só habita num lugar limpo, num lugar que seja puro, quando você está se prostituindo, porque a promiscuidade sexual não é só das prostitutas, a fornicação é uma promiscuidade sexual. Portanto, você que está na fornicação e fica julgando as pessoas que se prostituem, você está na prostituição também. Isso é o que diz a Bíblia. Imoralidade sexual é prostituição. Então você vai atrair para o seu corpo espíritos malignos. E você vê hoje em dia uma depressão, uma epidemia de depressão. E as pessoas vivem trocando de parceiros. Acaba um relacionamento, entra no outro. Os cientistas hoje em dia já descobriram não, porque eles não descobriram nada. Eles dizem que quando você tem conjunção carnal com uma pessoa, o seu DNA é modificado. O que Paulo já falava há 4.000 anos atrás, os cientistas estão dizendo hoje.
Por quê? Porque você está enlaçado, há um laço do maligno, né? E você fica enlaçado, a sua alma fica com aquela pessoa, um pouco da sua alma fica com aquela pessoa e um pouco da alma daquela pessoa fica com você. Para você desenlaçar esse laço do maligno, depois que você entrega a sua vida para Jesus, você tem que fazer uma oração se desenlaçando daquele laço do diabo, para você não ficar pensando na pessoa, dormir, acordar, chorar, querer voltar para a pessoa. Então é isso, irmão, que você possa meditar nesse ensino e saber que o mundo espiritual existe e que há um lá em cima, ó, que tudo pode, tudo vê, e é Ele quem liberta, quem salva e quem cura.